Fala turma, pessoal que está nos acompanhando aí para mais um programa aqui do EstudoCast, as nossas lives e encontros semanais aqui das quartas-feiras, às 20 horas. Para quem não assistiu os programas anteriores e tem interesse em assistir, os programas estão todos salvos no nosso canal no YouTube, um canal novo que nós estamos trabalhando. É só você ir aqui no link da bio e já tem acesso direto ao canal, certo? Para quem prefere também, as lives também estão gravadas aqui no Instagram, as lives de programas anteriores aí, muitos programas excelentes, convidados de alto nível que compartilharam aqui histórias e experiências muito ricas e de grande valor aqui para quem está nesse processo de estudo, principalmente o pessoal da área jurídica que está buscando aí também desenvolvimento pessoal, profissional. Hoje nós vamos receber aqui um grande amigo, Bruno Marinho. Estou só aguardando aqui ele entrar para aceitar. Na verdade, vou até mandar o convite aqui para ele. Só um minuto, tá, gente? Um recado, tá, pessoal? Próxima semana, o pessoal que está assistindo no YouTube já está gravado, então não vai ter esse problema. O pessoal que está assistindo no Instagram, seja ao vivo ou gravado. Ó, meu amigo Bruno Marinho, deixa eu ajeitar isso aqui. Ele está aqui também. Depois que entra aqui, muda um pouco o layout para a gente. E aí, grande Anderson? E aí, meu amigo Bruno Marinho, boa noite. Ajeitando aqui, calma aí. Pode ajeitar aí, que eu estou dando só um recado para o pessoal. Pois é, turma. Então, próxima semana nós não vamos ter o episódio aqui do EstudoCast, porque nós vamos fazer um evento virtual que é chamado Foco Total, que vai ser nos dias 29, 30 e 31. É um evento online, gratuito. Quem não se inscreveu, quiser se inscrever, é só ir no link da bio, a inscrição é gratuita, o evento é gratuito. E a gente vai falar aí de muitos temas afetos aqui ao estudo, produtividade, foco, dentre outros temas aqui do que nós temos trabalhado. Então, quem tiver interesse em se inscrever, é só ir no link, já vai para uma páginazinha, se inscreve, vai lá para o nosso grupo de WhatsApp e próxima semana vai receber os links por e-mail e no grupo para poder participar do evento, que vai ser um evento fechado, não vai ser transmitido aqui, certo? E hoje eu tenho o prazer de receber aqui, né, um grande amigo, Bruno Marinho. Bruno Marinho é delegado de polícia, professor, e tem uma professor aqui de todas as disciplinas do direito. Tem uma história maravilhosa aqui para compartilhar com vocês. É uma pessoa que eu tenho uma grande admiração pela história dele e também pela pessoa dele. Uma pessoa leve, é uma pessoa que tem um humor lá em cima, um alto astral, onde chega, todo mundo fica feliz, fica sorrindo. Eu tive o prazer de compartilhar muitos momentos que a gente ensinava juntos aí. Não estamos tendo esses momentos ultimamente, mas aqui já é uma forma, né, Bruno, da gente se reencontrar. E, cara, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Seja bem-vindo aqui esses encontros da quarta que a gente está fazendo, Bruno. E o objetivo é justamente tentar aproximar um pouco mais as nossas carreiras do estudante e do profissional do direito. E compartilhar histórias. Né? A gente não fala aqui sobre direito, a gente fala de qualquer coisa menos sobre direito. A ideia é compartilhar um pouco da história de cada um para que os alunos e profissionais possam conhecer e se espelhar em alguns caminhos, porque muitos se identificam, né? São as mesmas dificuldades que estão vivendo, o mesmo processo e eles veem que muita gente que conseguiu alcançar o que queria profissionalmente, pessoalmente, teve os mesmos problemas que eles estão encontrando hoje. Bruno Marinho, seja bem-vindo, meu irmão. Fique à vontade aí para falar. Mas é um prazer vê-lo, viu? Para quem não sabe, né, o Anderson foi meu chefe no cursinho preparatório, né? Mas antes disso foi meu colega lá na faculdade.
né, na docência. E logo de cara, né, Anderson, já a sintonia, né, a gente casou muito a nossa amizade, assim, pelo nosso perfil. A gente tem um perfil mais brincalhão mesmo, descontraído. Certeza. E isso chama a atenção das pessoas, porque vê assim, um promotor e um delegado, todo mundo imagina um carrancudo, com a cara fechada, né? É Mas assim, a verdade. profissão de promotor e a de delegado é algo fora. Tem que saber separar a vida profissional da vida pessoal. Não é porque eu trabalho como delegado, você trabalha como promotor, que fora do trabalho a gente vai incorporar, né? Então, a gente tem a vida pessoal alheia à vida profissional, que não pode se confundir. Embora interfira muito, né? A vida pessoal interfere na profissional e vice-versa, mas elas devem tentar ser separadas. Porque senão ou você vai mal no trabalho ou vai mal na vida pessoal, né? E talvez por essa característica a gente conseguir separar bem as coisas, deu muito certo, né? Eu, você, a Bruno galera Marinho, lá. mas não tem como o cara chegar na delegacia, olhar para ti, cara, mas tá toda hora sorrindo, o cara já ficar com medo, não. Ele já fica, a pessoa já se desarma. É, desarme. Mas aí é até uma vantagem, né? Com Quebra, certeza. quebra tudo. E é isso aí, é muito legal o seu projeto. Eu gostei muito, eu tenho acompanhado aqui no Instagram, né? Porque estudar não é o que todo mundo acha, que é só sentar e começar a ler livro. Claro que isso é fundamental, né? Mas se você só senta e começa a ler livros e livros, sem usar método, sem usar uma forma correta, Por fica mais bem mais difícil. que não exista uma fórmula, né, Bruno? Mas assim, que você tem um mínimo de estratégia para o que você quer. Exatamente, eu concordo com isso. Não existe uma fórmula correta. Existem várias fórmulas corretas, mas você tem que identificar aquela que dá certo para você, né? E existem algumas leis universais do estudo, né? Existem algumas leis universais que é, por exemplo, evitar distrações, né? Você focar numa meta. Então, são leis universais. Agora, como você vai fazer isso aí, né? Existem várias variáveis para chegar a Brunão, esse foco. vamos para a gente começar aqui introduzindo, eu queria conversar um pouco contigo, a gente vai chegar, talvez a gente chegue lá nesse ponto de falar um pouco, eu vou te perguntar a forma que tu estudava e que tu estuda, porque eu sei que tem um cara que é estudante profissional, que continua, mesmo diante de trabalho, com família, com tudo, continua estudando. E eu saber justamente o que tu fez lá atrás e o que tu faz hoje. Mas antes eu queria te perguntar, Bruno Marinho, eu conheço boa parte da sua história, mas eu preciso que, eu acredito que hoje a gente vai explorar muito mais, porque vem uma coisa, a gente fala outra, a gente não tá presa a tema, tá, Bruno? Eu Beleza. queria primeiro que tu contasse pra gente como foi que tu veio parar no direito, cara. Foi que tu veio Rapaz, eu parar gosto no de dizer, direito. olha, é uma coisa que eu não fazia a menor noção que eu ia parar no direito, viu? Até os 20 anos, eu nunca imaginei, nem passava pela minha cabeça, era algo totalmente distante de mim. E ser policial também, né? Mas tinha Eu alguma não outra brincava. formação, Bruno? Não, Tu tinha alguma não. formação? Eu era músico, né? Para quem não sabe, eu tocava Essa em banda de história músico, não, eu quero que tocador. você conte. É diferente ser músico e tocador, né? Eu era só tocador mesmo, né? Então, eu vivia tocando, e aí chegou um momento que eu falei, chega, tá bom, Bruno, quero mudar de vida e mas espera tal. aí, não pula a história, não. Você tocava o quê? Tocava onde? Aonde? Conta a história completa. Então, eu vou começar da parte boa. Eu era músico, tocava em banda de forró, toquei no grupo Mastros com Leite, toquei lá no grupo do Aviões, né, que faz parte dos Solteirões do Forró. E comecei a tocar em bandas profissionais de forró com 16 anos de idade. E aí Isso aí eu passei. não sabia, Bruno. Não sabia? Essa parte eu não sabia. Não, tinha tocado nessas bandas maiores, Ah, não. é? Sabia, Rapaz, tem não. vários DVDs aí gravados aí das bandas, depois eu te mostro. Mas, Mas, mas começou a tocar, era teclado ou tocava outros instrumentos? eu tocava teclado, né? Comecei como teclado. Eu fazia seresta, tocava em barzinho mesmo, boteco, né? Tocava Baby,
Dê-me seu dinheiro que eu quero viver. Mas tocava e cantava. Não, aí cantar não. Uma vez eu fui inventar de cantar, deu uma briga danada, porque... Mas deu briga, polícia, tudo, quebrando garrafa. Eu falei, não vou inventar de cantar, não. Aí tinha Mas, Bruno, essa questão da música, tu começou a aprender ainda menino. É, isso. Aí eu ganhei um tecladinho, criança, tocava em casa brincando, né? E aí comecei vi que dava para ganhar um dinheiro com isso. E aí comecei a tocar aí da noite, né? Só que tava muito sem graça. Tocando em bar, restaurante, tava muito chato. Falei, quero emoção. Mas isso era onde, Bruno? Isso era onde? Tu tocava? Não, isso já em Fortaleza, né? Fortaleza, né? Fortaleza. Eu sou de São Paulo, mas me mudei para Fortaleza, adolescente. E aí foi em Fortaleza que eu comecei a tocar mesmo, profissionalmente. Né? E aí eu queria emoção, fui tocar em banda de forró. Né? Aí mas eu não comecei em banda grande, eu fui tocar na banda pequena. Sim. Eu carreguei caixa de som, viajava em cima do caminhão, porque a banda não tinha ônibus. Tocava 5 horas de forró, direto, um show de 5 horas. Isso com que idade? Isso com 16 anos, 16, 17. E aí, com 17 anos, eu fui... É igual futebol. Você tá tocando, você tá jogando bola e tem alguém te olhando e te contrata para um time melhor. Então, eu tocava numa banda ruim, pequena, e aí tinha um produtor da Zum Zum lá no evento, né? E aí ele me viu tocando e me convidou para ir trabalhar na Zum Zum Sat. É uma gravadora. Eu me lembro da época da Zum Zum Sat. É. Ela aí eu fui tocar... Existe ainda? Acho que não, né? Não existe. Existe? Eu acho que existe, não sei, mas eu acredito que existe ainda. Eu lembro do nome na época, era muito famosa a Zum Zum Sat. É, e tinha várias bandas lá, né? E aí eu fui trabalhar na gravadora, mas não podia tocar em show, porque eu era menor de idade, tinha 17 anos. Aí fui trabalhar no estúdio, gravando nas gravações. Quando eu completei 18 anos, aí fui pra banda, que é o que eu queria. Aí comecei a viajar com as bandas, aí eu toquei, olha só as bandas, olha só. Catuaba com Amendoim. Lembro. Terra. Lembro. Cavalo de Pau. Todas elas lá do grupo Matheus com Leite, né? E aí, de lá, eu fui para os Solteirões do Forró, que já é um outro grupo. Quer dizer que essas bandas, na época, pertenciam ao grupo do Mastruz com Leite. Exatamente. Então, o Mastruz com Leite é um grupo que tem várias bandas. E aí os músicos ficam transitando entre as bandas. Né? Então, toquei em todas elas. E aí as bandas já estavam em decadência, né? O grupo Zum Zum Sat já estava diminuindo. E aí eu fui pro grupo do Aviões do Forró. Aviões do Forró, Solteirões, enfim. Aí passei ainda um tempo lá. E ainda bem que eu cheguei nessa banda grande. Eu tava no auge das bandas de forró da época, 2007, por aí. Quem é forrozeiro sabe, conhece a Tati Guel. Trabalhei junto com a Tati Guel lá no Solteirão de Forró. Então, tava no auge. Só que aí eu vi que, poxa, daqui eu vou para onde? Não tenho mais para onde ir. Eu cheguei aqui, então, putz, eu vou passar a minha vida inteira aqui tocando em banda de forró. Né? E o problema é que muita gente acha que banda de forró é curtição, é farra. Não é. É ralação. A gente trabalha muito. Viaja demais. Não tem essa de beber, farra, não. É um trabalho. Né? Tem profissionalismo, tem regras. Né? Carteira assinada, tudo direitinho. E aí eu não tinha Natal, não tinha Ano Novo, não tinha Carnaval, não tinha feriado. Estava sempre trabalhando nesse período, né? Trabalhando. Né? Eu falei, não, isso aqui não vai dar para mim, não. E aí saiu um concurso para escrivão da Polícia Civil. Eu não sabia nada, não sabia a diferença entre Polícia Civil e Polícia Militar, não sabia nada. Mas foi o concurso que saiu, e era nível médio na época, eu só tinha nível médio, hoje é nível superior. E aí eu falei, vou fazer esse concurso. Aí comprei umas apostilas, não dava para fazer cursinho, porque eu tinha que trabalhar na banda, e aí devorei os livros. Né? Eu não sabia nada, mas absolutamente nada, eu não sabia a diferença entre Constituição e Código Penal. Eu não sabia a diferença entre Código Penal e processo penal. Zero. Eu não aprendi nada, mas eu decorei tudo. Né? Era isso que eu ia perguntar agora. Não aprendi nada, mas foi só decoreba.
né? Então, decorei tudo que tinha naquelas apostilas, comprei lá Código Penal, comprei a Constituição, e só decorei, não tinha videoaula, não tinha nada. E aí que surgiu, respondendo a sua pergunta, né, a minha atração pelo direito, porque até então era zero. Eu só conheci o direito quando fui estudar para esse concurso, que aí eu tive contato com essas disciplinas, né? Antes disso, ó, já fiz vestibular para música, fiz vestibular para geografia, fiz vestibular para computação, ou seja, tudo nada a ver. Tá vendo como eu estava perdido? Áreas totalmente, né, dispersas, eu não sabia o que eu queria. Então foi só aí que eu conheci o mundo do direito e vi, poxa, legal, gostei, me identifiquei. Uma pergunta nesse ponto aí, para eu não esquecer aqui, né? Tu começou a ter esse concurso, esse contato com o direito, na época tinha aquelas apostilas que era praticamente a letra da lei, né? Exato. Com questões. Cara, e aí tu sentou em casa, sozinho, não pediu uma orientação a ninguém, não, sei lá, não tinha internet para olhar uma aula, sentou e ficou decorando. Nada, não sabia nada. Não tinha ninguém para me ajudar e nem em casa, era no ônibus da banda, viajando. Eu passava mais tempo viajando do que em casa. E aí eu só com as minhas apostilas, eu não sabia como se pronunciava. Eu falava dolo, porque nunca ninguém tinha me dito que era dolo. Né? Entendi. Eu não sabia, Mas que era... Passou nesse concurso? Aí tinha lá, artigo 157, aí eu falava caput. Eu não sabia que era caput. Não, realmente. Sério? A gente, sem ter noção, não tem como saber. Não tinha ninguém para me dizer. Aí eu decorei tudo e passei no concurso. Mas eu passei raspando. Foi covarde um negócio desse. O cara faz o concurso pela primeira vez. Foi o primeiro concurso. Estuda por apostila, que não tinha nenhum conteúdo nas apostilas, no ônibus. No ônibus, viajando. Mas não é... Aí eu gosto de dizer, não é inteligência, é conformismo. Porque eu queria tanto sair daquela vida, tanto, que todo momento que eu tinha livre era decorando aquela apostila. Então, a importância de ter motivação, de ter garra, de ter inspiração para estudar. Eu não gostava da matéria, porque eu não conhecia, não tinha ninguém me incentivando, era só o meu inconformismo. Essa era, na época, Bruno, o que te movia nesse momento é porque tu queria uma outra vida. Queria sair da banda para ter um fixo e trabalhar menos. Exatamente. Eu queria ter um final de semana, eu queria ter férias, né, organizado. Eu queria ter uma vida normal, eu queria ser uma pessoa normal. Né? Ter um horário de entrada no trabalho, um horário de saída, e eu não tinha nada disso. Então eu queria muito ser uma pessoa normal. Na banda você não tem nem horário para dormir, não tem horário para comer, não tem nada. A hora que todo mundo está dormindo, você está trabalhando. Então você vai dormir de dia. Não, de dia a gente tem que viajar para outra cidade, tem que chegar no hotel, tem que fazer check-in, tem que passar o sono no palco. Parcelado, 2 horinhas aqui, mais 2 horinhas de sono lá na frente. Então é uma vida difícil mesmo. E eu estava tão inconformado que aí eu foquei muito, né, nesse concurso. E aí, Bruno, aí tu foi aprovado, foi aqui no Ceará, escrivão aqui. Isso. Aí fui aprovado, né? Fui trabalhar em Camusim. Já chamou logo, tu continuou trabalhando, esperando? Pior que passou o concurso, passou todas as etapas, aí fui para academia de polícia, fiz o treinamento, terminou o treinamento, eu ainda passei mais 1 ano e meio esperando ser chamado. Nesse período aí, continuou tocando. Eu saí da banda para ir para o treinamento, né, para academia de polícia, e quando terminou o treinamento, aí eu fui para a banda de novo. Só que eu fui para outras bandas, né? Toquei em banda gospel, toquei em banda de outros... Não voltou mais para o mesmo grupo que estava? Não, porque lá eles sabiam que eu ia durar pouco tempo, né? Eu estava só esperando ser nomeado. Então, eu tive que tocar em banda assim, avulso. O pessoal chama freelancer. Sim. Freelancer é um músico que toca ou um final de semana numa banda A, outro final de semana em outra banda. Né? Autônomo. Na época, Bruno, era o meio de vida. E era o jeito. Vivia da música. Vivia da música. Assim, eu morava com a minha mãe ainda, né? Sim. Eu morava com a minha mãe, então não me faltava o básico. Né? Mas, eu entrei na banda ainda adolescente. Eu queria estudar num colégio particular. Eu que pagava o meu colégio. Entendi. Né? Então, eu tinha que me virar.
O meu carro, eu comprei o meu carro com o meu dinheiro, minhas coisas, né? Minha família é humilde, minha mãe é cabeleireira, tem um salão de cabeleireiro, meu pai tinha um mercantil, né? Um comerciante. Então, eu que tinha que, né, cuidar das minhas coisas. Se eu quisesse ter alguma coisa, então eu tinha que ir atrás, né? E aí, Não, aí começou em Camusim. Aí eu assumi em Camusim, na delegacia de Camusim, e aí falei, não vou parar, vou continuar estudando, já estou no pique, né? Já, aí é direito que eu quero, e aí vim estudar em Sobral, né? Vim fazer faculdade em Sobral, aí como muitos alunos, eu ia e voltava de ônibus todo dia, né? Morava em Camusim. Engraçado é que muitos alunos se identificam, né, Bruno, com essa parte. Porque, tem muitos que nem sabem. Além da viagem, né? Eu saía de Camusim 4 horas da tarde, chegava, né, depois da aula, chegava meia-noite, meia-noite e meia. E no outro dia de manhã já tinha que trabalhar na delegacia, né? E além disso, também que eu gosto sempre de ressaltar isso, eu fiz faculdade pelo FIES. Então, e até hoje eu estou pagando esse maldito FIES, que não acaba não. Não, mas é isso, eu ainda estou pagando esse. Ainda tá pagando ainda? Estou pagando. Mas na época era o quê? 50%, 100%? Não, eu consegui 80%. Eu paguei. Entendi. Acho que eu devo ter assinado um contrato vitalício. Nunca vou terminar. E passou 5 anos, Bruno, vai e volta, vai e volta. Não, ainda. Aí depois eu vim morar em Sobral, né? Aí passei a vir morar em Sobral, consegui uma transferência para Trabalhou como escrivão em Sobral. Como escrivão em Uruoca, que é no meio do caminho. Aí Uruoca é mais perto de Sobral. Aí fiquei morando aqui em Sobral e ia trabalhar em Uruoca, né? Aí depois vim trabalhar em Sobral, aí ficou beleza. Mas durante a faculdade, uma coisa que eu já ouvi você falando e eu concordo demais, muita gente espera terminar a faculdade para começar a estudar para concurso, né? Eu ia perguntar isso. Já vi você falando e me identifiquei. Muita gente fala assim, eu vou terminar a faculdade e aí, quando eu terminar, eu vou começar a estudar para concurso. Só que eu não fiz isso, né? Eu comecei a faculdade já com o meu objetivo de ser delegado de polícia. Talvez pelo fato de eu trabalhar com alguns delegados, eu achei interessante, né? Eles me inspiravam. Tinha essa referência, né, Bruno? Exatamente. Tinha essa referência, mas eu nunca tinha imaginado ser policial antes. Quando eu entrei na delegacia como escrivão, aí eu vi os delegados trabalhando, me identifiquei com a função e tal. E aí eu pensei o seguinte, esses delegados aí, eles tiveram que passar pelo primeiro, segundo, terceiro semestre da faculdade. Todos tiveram que passar. Eu estou passando, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer bem feito, né? Porque tudo que eles tiveram, eu tenho agora, né? Então, se eles passaram por isso, eu vou passar também. Se eles conseguiram a aprovação, também vou conseguir. E aí, desde o primeiro semestre, eu já me dedicava bastante, muito mesmo. Tem muita gente que diz assim, faz assim, termina o primeiro semestre, começa o segundo, e aí rasga tudo do primeiro semestre, como se nunca fosse precisar, né? Tem aluno do quarto semestre que não lembra mais nada do terceiro semestre, e aí vai deixando a matéria acumular, e aí é tarde demais. Então, desde o começo, eu já me dedicava muito ao concurso. Tipo, no quarto semestre, eu já tinha estudado todas as matérias de constitucional, por exemplo. E aí eu tinha a obrigação de saber responder as questões de direito constitucional das provas de concurso, porque eu não ia estudar mais direito constitucional. Então, Nesse período já continuava até resolvendo questões e fazendo prova, né, Bruno? Exatamente. A matéria que eu estudava na faculdade, eu tinha a obrigação de saber, né, para resolver outras questões de provas lá de fora, né? E aí, claro que manter o pique de estudo é bem difícil. E aí eu notei que o meu rendimento, com o passar dos semestres, aquela empolgação foi diminuindo. Né? Eu acho que acontece com muita gente. É cansativo, são 5 anos, né? Cansativo. Você trabalhava. Exato. E aí aquele negócio, eu vou estudar hoje, não, deixa para amanhã, deixa para depois. E aí eu vi que meu ritmo ia diminuindo. E aí eu precisei de alguma estratégia para voltar ao pique. O que eu fiz? Falei, olha, eu preciso gastar dinheiro. Porque quando você mete a mão no bolso, eu tenho que fazer esse dinheiro valer a pena. E aí o que eu fiz?
fiz inscrição em um concurso. Lá no o primeiro concurso que eu fiz foi no Pará. E aí me inscrevi para delegado no Pará, ainda no 5º semestre da faculdade. Aí gastei com passagem, gastei com inscrição, gastei com hospedagem. Hospedagem, né? Gastei uma nota, comprei um cursinho preparatório. Eu gastei assim uns 3 mil reais. E aí eu botei na cabeça, eu estou gastando 3 mil reais. Eu não posso jogar esses 3 mil reais fora. Eu tenho que fazer esses 3 mil reais se transformarem em conteúdo aqui na minha cabeça. E aí eu consegui estudar pra caramba, fui fazer a prova e não passei. Claro, não tinha como passar, né? Reprovei, fiquei longe pra caramba. Mas eu fiquei bastante satisfeito, porque o meu objetivo não era passar na prova. O meu objetivo era conseguir estudar, voltar ao pique. Então, naqueles 4 meses, eu estudei que nunca tinha estudado antes. E aí eu botei na minha cabeça, se eu ficar sempre fazendo um concurso, pelo menos de 6 em 6 meses, investindo e conseguir manter esse ritmo de estudo, o meu nível vai ficar cada vez maior. E aí eu espero, né? Esperava que quando terminasse a faculdade eu tivesse no nível de passar. E assim eu fiz, né? Então, a cada semestre eu tentava me inscrever em um concurso, ainda que não tivesse a pretensão de passar, né? Com o objetivo de estudar, de ter motivação para estudar. E aí aí eu fiz Santa Catarina, eu fiz concurso em Tocantins, e aí muita gente me dizia, poxa, para que você vai fazer esses concursos? Está gastando dinheiro, é longe, você mesmo está dizendo que não vai passar, está jogando dinheiro fora. Falei, não, esse dinheiro eu estou transformando em horas de estudo, estou transformando em motivação. Cada um se motiva de um jeito. Sim. E eu precisava sentir isso no bolso. Então eu precisava ter uma meta a curto prazo, falar, ó, tem uma prova daqui a 4 meses. É aquela questão de você ter o compromisso, né? Porque uma coisa é você ter na cabeça assim, cara, eu vou fazer concurso para delegado quando eu me formar daqui a 5 anos. E aí seu cérebro, assim, de forma até inconsciente, ele quer preservar a energia. E você ter compromissos como provas como essas que você fazia, que foi assim uma sacada muito inteligente, faz com que você esteja em constante preparação. Exatamente, ficar no pique, né? Então, essa que era uma dificuldade que eu tinha de continuar no pique, por isso que eu botava essas metas, né? Então, de 4, 6 meses, eu tinha uma prova que aí eu tinha aquela meta, aquele objetivo para alcançar naquele dia X, né? Se eu tivesse uma prova só daqui a 2 anos, o meu estudo ia ficar diluído, ia ficar solto, né? Então, eu traçava metas a curto prazo. E para cumprir essas metas, eu gastava dinheiro com passagem, hospedagem, inscrição, que é para mostrar para mim mesmo que aquilo é algo sério, que eu tinha que priorizar, né? E aí fui fazer. Deixa eu fazer 2 observações em cima disso, para a gente seguir. Gosto sempre de fazer essas observações. São coisas que a gente comenta aqui e sempre repete, porque as histórias se repetem muito e eu acho que o pessoal de tanto assistir, tem muita gente que assiste gravado no YouTube aqui, depois você vai ver o formato que fica no YouTube, fica bem legal. E um dos pontos que eu sempre falo, e eu vejo isso se repetindo nas histórias, o primeiro é justamente a mentalidade. Quando você entrou na faculdade, o que não é fácil para um menino de 18 anos, que entra na faculdade e diz assim, cara, eu quero concurso. E eu vou começar a me preparar de agora. Mas eu não conheço nenhum que tenha entrado com essa mentalidade de saber já o que queria desde o início, que não tenha conseguido o que queria. E aí eu acho que você levou uma vantagem no seguinte ponto, né? Você foi um cara que foi muito determinado quando estava lá na banda, que buscou estudar, o que não era fácil, em circunstâncias totalmente desfavoráveis, sem um ambiente adequado, e foi aprovado. E aí eu acho que essa aprovação ali, você entrou na faculdade já como funcionário público, e já como alguém que tinha passado pela experiência de ser aprovado. E tinha referências ali próximas que você buscou, né, pelo seu esforço ali de provavelmente outros escrivães, inspetores que você conviviam, falavam sobre estudar, sobre concurso.
e os delegados que você conviveu também. Então, assim, eu acho que isso teve uma influência, mas o principal ponto aí foi a sua decisão já inicial de quando entrou ter já tinha um objetivo lá na frente, eu vou me preparar para concurso. E aí eu acho que isso influencia o comportamento e as ações consequentes daí, né? E aí vem justamente o comportamento que o cara olhar, eu achei isso muito inteligente da sua parte, Bruno. Eu não tive essa perspicácia, mas tipo, o cara tá no meio da faculdade e tipo, rapaz, eu tô começando a perceber que eu tô caindo. O que é que eu posso fazer para me manter, buscar minha motivação? Até um exercício de autoconhecimento. E o cara, não, eu vou fazer prova. E, cara, fazer prova e ter esse compromisso é uma das melhores formas, assim, de você treinar e permanecer estudando. Porque eu sei que a gente vai chegar lá, mas lá na frente a sua aprovação foi a soma de tudo isso. A soma dos concursos anteriores, que muita gente deixa para fazer depois. Você foi fazendo no caminho. Né? O Anderson, fazer concurso tem uma outra característica que eu acho fundamental. Porque muita gente deixa de fazer concurso porque não é o concurso que você quer. Assim, eu não quero ser delegado Tocantins, eu não vou fazer concurso lá. Né? Só que qual é a vantagem de fazer um concurso, mesmo não sendo aquele seu concurso objetivo, né? É que fazendo um concurso você vai ver uma outra realidade, que aqui na nossa bolha, ali na faculdade, entre os seus colegas de sala, você não vê. Quando você vai fazer um concurso, você tem contato com pessoas que estão engajadas, estão dedicadas, estão batalhando, que realmente têm aquilo como uma missão de vida, como uma prioridade. E aí você começa a se comparar com essas pessoas. Quando eu fui fazer esse concurso do Pará, que foi o primeiro concurso, eu vi a galera comendo livro. Eu vi o pessoal endoidando que eu não tinha visto antes. Não, é porque você sai um pouco da sua realidade, passa a ver outras coisas, aí eu né? vi Conviver com outras pessoas. Exatamente. Eu vi um outro mundo que é totalmente diferente. Falei, não, aquele mundinho da faculdade não é o mundo real, não. Isso aqui é o mundo real. É a galera do Brasil inteiro viajando para o Pará, atrás de um cargo público, a galera estudando no avião, estudando lá qualquer momento, o pessoal se dedicando, comendo livro. Falei, isso aqui que é a realidade. Então, se eu não tivesse feito esses concursos antes, eu ainda estava com uma realidade fantasiosa sobre concurso público. O pessoal imaginando que era igual estudar para a faculdade. Porque às vezes o aluno é bom na faculdade, tira 9, 10 na faculdade, e aí ele se subestima. Ele acha que, porque tira 10 na faculdade, acha que está no ponto de passar em concurso. Só que é uma outra realidade totalmente diferente. Ele é completamente diferente, né, Bruno? Totalmente. Totalmente. E aí me abriu os olhos isso. E aí eu julgo fundamental aí para quem quer seguir a carreira de concurso público, faça uma prova. Faça uma prova ainda que não seja o que você espera, mas vá conhecer a realidade. Uma coisa é você fazer em casa. Outra coisa é sentir o clima do local de prova, todo mundo ali. É um clima diferente. E eu complemento essa informação com, assim, faça a prova, embora não seja o carro que você queira, embora você tenha as suas, se for uma pessoa com noção, tenha as expectativas no sentido de dizer, cara, eu vou fazer, eu sei que é uma preparação. A grande possibilidade aqui, percentual, é de eu não passar, mas estude como se fosse passar. Exato. Bota uma Estude como se fosse para passar. Se você botar na cabeça só que, não, eu vou fazer só teste, é só teste, eu não vou fazer passar, só por você não estuda. E o importante é o estudo acumulado que faz a diferença. O importante não é a quantidade de provas acumuladas, é o estudo acumulado para as provas. O que você estuda para esse concurso que você reprovou vai ser aproveitado para os outros concursos que você vai fazer, né? Então aproveite essa oportunidade para estudar, né? E que se o concurso não é o que você quer, você não se sente preparado, mas faça o possível, dê o máximo. Simule, faça de conta que aquele é o concurso dos seus sonhos e se dedique como se fosse. Né? Porque é uma repetição, né, Bruno? Tem que estar
uma hora chega. Né? É uma repetição e também do conteúdo. Aqui no direito, a gente sabe que você estuda ali na faculdade, você tem um primeiro contato, por exemplo, com o direito penal parte geral. E nós que estudamos, fizemos a graduação, fizemos concurso, estudamos para o concurso, depois ministramos aula sobre a matéria, a gente ministrando aula anos depois é que a gente, estudando novamente, é que a gente está vendo que está aprendendo, parece que está aprendendo agora. E aí você fica se perguntando, cara, imagine se fosse só aquela leitura lá da graduação, que às vezes, por mais que você esteja focado, você lê pensando que aprendeu já e que está resolvido. Mas não, você tem que ler aquilo inúmeras vezes para fazer uma prova ou mesmo para ensinar, como foi o nosso caso. E não é porque você aprendeu uma matéria que você vai acertar a questão na prova. Porque você aprende... É verdade. A gente aprende. Se você não revisar aquele conteúdo, aquela matéria, né? Se você subestimar, achar que está sabendo, mas não revisar, você esquece, não tem jeito. A matéria pode ser a mais simples, a mais fácil. Eu digo para os meus alunos, estou explicando a matéria, vocês estão entendendo. Mas amanhã vocês vão esquecer, porque é novidade. Se não revisar, vai. Então, aí é aquele negócio que a gente estava comentando no começo, né? Não basta só sentar e estudar, tem as técnicas, né? De revisão. Aí você faz a técnica que é melhor para você, mas tem que ter o hábito de aprender coisa nova e revisar as que você já estudou para solidificar isso. Né? Senão, Bruno, até aproveita esse momento que tu falou isso, porque tu contou lá atrás que eu sei que isso mudou no passar do tempo, mas assim, tu contou lá atrás como foi que tu estudou para escrivão, lá estudando pelas apostilas, no ônibus e tal, foi uma situação mais atípica, né? Eu digo atípica, não é a realidade de a grande maioria dos que nos acompanham, não só aqui de estudantes, porque assim, nem todo estudante era músico, né? Tinha essa rotina. Mas nesse período que tu já estava na faculdade, né? Que aí tu começou sei que tinha trabalho e tal, mas quando tu começou a dizer, não, vou fazer prova, vou fazer concurso, como era que tu estudava? Tu tinha um horário no dia fixo? Era por livro? Como é que tu fazia? Na verdade, eu não tinha um horário fixo. O ideal é ter um horário fixo para você, o seu corpo acostumar com aquela rotina, com aquele hábito. Mas fala a realidade, que é para cada um se adequar, o que é que acontecia mesmo. Exatamente. Como eu trabalhava de manhã e de tarde, pegava o ônibus para ir para a faculdade, pegava o ônibus para voltar da faculdade, né? Então, durante a faculdade, principalmente nos primeiros semestres, né, a minha rotina de estudo era bem assim, aleatória mesmo. Não tinha um horário, um local certo de estudo. Com o passar do tempo, eu fui me estabilizando nas profissões, comecei a trabalhar num plantão, comecei a ter mais horários livres, né? E aí comecei a conseguir tirar 1 hora, 2 horas por dia para estudar. Depois eu percebi que pode parecer até arrogante, né? Mas todo mundo consegue tirar 1 hora de estudo por dia. Não é possível que uma pessoa não consiga tirar 1 hora de estudo por dia. Ou acorda mais cedo, ou vai dormir mais. Priorizar, cara. Então, no começo você arruma. Mas depois eu percebi que dá para tirar horário de estudo. Ou no horário de almoço, tem 2 horas de almoço, almoça em 1 hora e estuda durante a outra hora. Então, muita gente pode dizer, você está dizendo isso porque você não tem minha realidade. Não, mas 1 hora de estudo você consegue. Né? Dá um jeito. Você tem um horário para ir para academia, tem um horário para descansar depois do almoço, você encaixa essa hora de estudo aí. E é fundamental que seja, né, tentar que seja no mesmo horário, né, que é para você ir se habituando. E como a forma de estudar varia muito, você vai ter que experimentar várias formas de estudar para saber aquela que te dá mais resultado. E eu gosto de dizer também que nem sempre aquela maneira mais gostosa de estudar é a melhor. Então, videoaula. Muita gente adora videoaula. Eu também gosto de videoaula. Mas, eu gosto também. Né? Mas será que a videoaula, a depender do momento que você tiver, é o melhor método de estudo? Por quê? Imagine que eu já estudei uma videoaula
de inquérito policial. 5 horas de videoaula, aula completa. Eu vou precisar revisar aquele material, aquele conteúdo. E para revisar, eu vou estudar a videoaula de novo. Eu vou estudar novamente aquela videoaula. Então, a videoaula é um ótimo instrumento, mas quando você tem tempo livre, ou para uma matéria que você tem mais dificuldade de aprender, né? Ou é uma matéria nova que você não conhece, aí eu gosto da videoaula. Mas para revisar, a videoaula já é péssimo, né? Não vai ser útil, não vai ser produtivo. Então, eu gostava, ainda assisto videoaula, eu gosto muito, mas eu tento assistir a videoaula e fazendo minhas anotações, já assistindo a videoaula e preparando o meu material de revisão, que é para quando eu precisar estudar aquele conteúdo, eu não precisar novamente assistir a videoaula. Então, eu retornar no material. E se a videoaula dura 5 horas, eu releio o meu material em 30 minutos. Por quê? Eu fazia exatamente assim, Bruno. E é importante, viu, Anderson, só complementando, Sim. que o material seja escrito por você mesmo. Muitos te dão material pronto, é mais cômodo. Mas só que eu notei, Anderson, não sei se você também notou isso, que quando eu vou revisar o meu material que eu fiz, eu consigo revisar muito mais rápido e consigo aprender muito melhor do que pegando... E você entende, né? Porque foi você que concluiu aquele raciocínio, que colocou a escrita naquela forma. Eu sempre oriento isso também, viu, Bruno? É bom ouvir isso de você, porque é importante que eu sempre rebato quem assiste vídeo aula, porque hoje tem muita oferta, né, Bruno? Não só de aulas, como de materiais. E aí, de repente, você está aqui, você monta o seu material e você está ali anotando o seu material e, de repente, chega um colega, isso eu conversei até semana passada com um colega aqui, o Rafael, aí chega um colega e diz assim, cara, tem um material aqui bom demais. Aí tu quer esquecer o teu, vai pro outro. Aí tu tá no meio do outro, aí recebe lá o PDF de outro material. Aí esse material também é muito bom. Aí quer ir pro terceiro material. Quando você vai ver, você não concluiu nenhum. Né? Aí todo mundo diz, pegue um material, se não é o material que você fez, tá bom, mas se tem um material e siga aquele material. Zera aquele material, aprenda aquele material, porque ficar sapeando, né, você não vai ir para lugar nenhum. Né? Então, eu gostava de ter o meu material, eu vou complementando o mesmo material que eu estudava lá atrás, e eu ainda estudo hoje, só que eu vou complementando. Né? Vai surgindo uma jurisprudência nova, uma lei nova, eu vou e modifico o meu material. Então, eu tenho o mesmo material há mais de 10 anos. Só que o seu material é no computador, você vai alterando. Anoto tudo no computador. Então, eu tenho Na época é porque eu sou um pouquinho mais velho, o meu era no caderno. Eu não tenho mais os cadernos. Bruno, eu pedi até para tu responder, cara. A Cidinha mandou uma mensagem, ela sempre participa aqui. E qual dica você daria para pessoas como ela, que preferem utilizar materiais impressos e anotações? Eu acho que ela está se referindo ao fato dela não assistir videoaula, preferir estudar pelo material e pelas anotações. Olha, se ela não assiste videoaula, mas tem o material impresso, então, ótimo, muito melhor até. Porque a videoaula, muitas vezes, ela não tem todas as informações. A videoaula, geralmente, é mais resumida. Enquanto o material em PDF, material escrito, geralmente é mais completo. Né? Só tem que ter cuidado, como eu falei, da revisão. Porque às vezes você pega um material de 100 páginas. Aí você estuda ele, passa 3 dias para ler aquele material de 100 páginas. Não esqueça que lá na frente você vai precisar revisar. E aí vai passar mais 3 dias para ler aquele material de novo. Então, cuidado. Por isso, eu recomendo fazer grifos. Né? Então, marca texto mesmo. Vai marcando as partes mais importantes para quando você precisar revisar, e vai precisar, você ler só os grifos, só aqueles marca-textos. Né? Eu até, Bruno, sempre indico assim, usar cores diferentes para informações. Assim, o azul geralmente é uma referência que o autor tal defende essa corrente. O rosa, o vermelho, para uma informação é a exceção daquela informação. O verde já é para uma conclusão de raciocínio. Geralmente faço isso
ensino isso, né? Que pode utilizar, uma sugestão, né? De você usar com cores diferentes para você, quando for revisar e no É fundamental, pronto. é importantíssimo, né? Ter, quem usa material impresso, quem lê a lei, vadimeco, pode concurseiro, tem que estar rabiscado, tem que estar pintado, né? Porque senão você vai ler só uma vez. Então, talvez o mais importante, no meu ponto de vista, é conseguir ter uma boa forma de revisar esse material. Senão se... Concordo, concordo. Mas, principalmente se você consegue, assim, porque hoje eu sei que assim, muita gente já não faz mais o próprio material em um caderno, porque às vezes compra um curso, já vem os PDFs, né? Mas assim, a minha sugestão nesse ponto é justamente se você estuda pelo PDF, tem gente que prefere ele impresso no computador, mas encontre uma forma de grifar os pontos importantes, as exceções, né? Informações que você não pode esquecer, para justamente quando chegar no ponto que o Bruno Marinho voltou, você não precisar ler lá mais 100 páginas e revisar só o que está marcado, né? Para poder você conseguir fazer revisões mais rápidas. Porque sem revisão, eu gosto de dizer antes que tem duas formas da gente não esquecer uma matéria, um conteúdo, alguma informação. A primeira delas é através da emoção. Como assim? Imagina que alguém bateu no seu carro, você sofreu um acidente, caiu fora. Você nunca vai esquecer. O dia do casamento, o nascimento de um filho, É o verdade. dia que você na faculdade, terminou o curso dos seus sonhos. Isso tudo é emocionante. Vai fazer aquele momento ser eterno na sua cabeça. Só que estudar não é algo que nos dá emoção, né? Que você lembre, olha, naquele dia 1º de fevereiro do ano de 2009, eu estava em tal local, estudando e quando tal hora. não vai Você acontecer. esquece aquilo ali. Não é algo que você vai chorar de emoção. Ai, meu Deus, controle de constitucionalidade, que lindo. Não, não vai. Então, Vai não. É mais fácil chorar e dizer, oh meu Deus, não aguento mais estudar isso aqui. Então, se não é pela emoção que você vai aprender, é pela repetição, né? Então, por exemplo, se eu me encontrasse com você uma vez na vida e você me dissesse que seu nome é Anderson, daqui a 30 anos eu te reencontrasse, eu não ia lembrar o seu nome. Seu nome não é difícil, Anderson, nome comum, mas eu não ia lembrar depois de 30 anos. Por que eu vou lembrar agora, né, que eu sou seu amigo? Porque foi repetindo essa informação durante os anos que a gente se conhece, né? Quando eu disse assim, Bruno Marinho é Anderson com H, e você não conhece outro, você não vai esquecer. Aí... Então você não esquece o nome das pessoas que você vê com frequência, porque repete, né? E o estudo eu vejo da mesma forma. Se você não repetir, pode parecer um conteúdo fácil, mas se não repetir, não revisar, exaustivamente mesmo. É coisa mais comum, você vai uma questão, puxa, eu estudei isso, mas não lembro. Olha só, na faculdade mesmo, os alunos estão presentes, assistindo minha aula. Uma semana antes da prova eu faço a revisão, mas chega na prova o pessoal ainda erra. Por quê? Porque não repetiram aquela informação, esqueceram. Então, essas duas formas que eu julgo, ou através da emoção, ou então a repetição. E aí eu cito uma terceira, que marca. Que não deixa de ser uma repetição, mas é quando você vive alguma experiência relacionada àquilo que você está... Uma experiência pessoal relacionada assim, por exemplo, é melhor citar o exemplo. Quando você trabalha na área, às vezes você estagia, é uma coisa que eu sempre indico, o pessoal que está na faculdade, procure o estágio. Porque no dia a dia do estágio, você está em constante contato com as matérias que você está durante o período da faculdade, e aquilo é uma repetição, é um contato, é uma experiência. Eu cito um exemplo. Na faculdade, Bruno Marinho, eu recordo que eu fiz
Minha monografia foi sobre desapropriação. Sei que acho que tu já deu aula, falou sobre desapropriação. Sim. Aquele decreto-lei antigo lá era sobre desapropriação. Mas por quê? Porque no meu estágio, 90% do meu trabalho era entrar com as ações de desapropriação. E por incrível que pareça, naquele ano, que foi 2007.1, que eu fiz a UAB, foi o único ano que caiu uma ação de desapropriação na prova de Direito Administrativo da segunda fase da UAB. E eu fui um dos poucos que acertei a peça porque eu tive o contato do estágio, que era uma peça que, na época, a gente fazia cursinho de segunda fase, na época tinha o Jorge L. lá em Fortaleza, era o único curso, ninguém via essa peça. Via mandado de segurança, uma outra ação, mas ação de desapropriação não. E eu me lembrei justamente por conta do meu período de estágio, a monografia que eu fiz nessa matéria, né? E caiu na minha prova de OAB. Acredita? Daí a importância, olha, mas é um negócio interessante. Quando você dá aula de uma matéria, tem gente que gosta de dar aula para o espelho, né? O fato de você estar falando, não só falando do conteúdo, você teve que raciocinar aquele conteúdo. Você estudou, né? Internalizou, preparou uma apresentação, fez a apresentação. Então, olha quanto contato você teve com aquele conteúdo, né? Então, tem gente que diz, né, que uma das melhores formas de aprender é dar aula. Mas né? Porque tem que trabalhar, mastigar aquele conteúdo. Mas E você fixa muito conteúdo, Bruno. E assim, aqui, a época era o espelho, mas tem um espelho melhor hoje do que o celular que a gente está usando. Você abre a câmera aqui, não é preciso abrir a câmera no Instagram. Você abre a câmera em casa e diz, vou explicar essa matéria aqui para mim. Pode explicar a matéria e se quiser salvar o vídeo, salva, se não quiser para ver depois. Mas você pode explicar para você como se você estivesse dando aula para alguém, como se estivesse dando aula para um aluno. Você até consegue entrar numa imersão, numa concentração maior, fazendo isso, imaginando que, cara, eu estou gravando para alguém entender o que eu estou explicando. Né? E eu acho que é uma forma de aprendizado excelente. Você não precisa passar o dia fazendo isso, mas você pode estudar uma matéria. Cara, essa matéria eu vou ensinar aqui, gravar. Pegar, uma matéria bem difícil. Pega uma matéria que você não domina, que você tem dificuldade ou que você sempre esquece. Pega, sei lá, vai dar uma aula para a Câmara sobre recuperação judicial. Todo mundo esquece, né? Todo mundo esquece. Mas se você preparar uma aula, nem que você passe o dia inteiro, né, para fazer uma aula, para dar uma aula para o seu celular sobre recuperação judicial, eu tenho certeza que vai valer muito a pena, porque vai... Já deu aula de empresarial também, Bruno? Tô também. Dos três? Então, lá no universo juros, estou com empresarial e eleitoral. É mesmo? Rapaz, o homem deu aula. Mas qual foi a matéria, Bruno, do direito que não deu aula ainda, mano? Porque tu deu aula até das que fogem um pouco da municipal, criminologia. Aí constitucional eu sei, constitucional, penal, processo penal, tributário, criminologia, municipal, aí empresarial, eleitoral, civil, eu não sei. Eu já dei no curso de formação lá na ESP, na Academia de Segurança Pública, para a turma da Polícia Militar. Aí eu dei aula de Direito Civil lá. Pronto, processo civil. Aceito convites, né, para ministrar aula de processo civil. É um desafio. Então, teu sobrinho aí apareceu aqui, tio Gustavo. Aí, ó. E aí? Você tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Consegue olhar, Bruno? Oi? Consegue olhar ou eu que baixo aqui? Consigo ver aqui. A Beatriz, ela perguntou, para quem trabalha home office e ainda vai estudar, dá vontade de chorar, é de desespero. Ixi, eu acho que foi mais uma afirmação, mas é isso mesmo. Mais uma afirmação. O que eu recomendo, né? Me parece, então, que a Beatriz ainda não conseguiu criar o hábito de estudar, ou ainda está sofrendo com esse hábito se já tiver criado. Né? É claro que estudar não é prazeroso, nem
Nem é preciso que seja. Mas, para criar o hábito, é melhor começar a estudar disciplinas que ela gosta, né? Então, separa aqueles assuntos que ela tem mais afinidade, que tem menos dificuldade, né? Que vai tornar esse estudo menos, né, sacrificante. E outra alternativa também, já que talvez ela estude no final do dia, quando já está cansada do trabalho, estressada, é tentar estudar antes de trabalhar. Tentar acordar mais cedo, ao invés de estudar de noite, né, estuda de manhã cedo, dorme mais cedo para acordar mais cedo, né, que aí vai estar com a cabeça limpa, livre, né, sem problema, e aí talvez o estudo renda mais. Então, essas duas recomendações. Começa com a disciplina que tenha menos dificuldade e tentar estudar antes do trabalho, porque aí não traz para o estudo o estresse do trabalho. O que você diz? Eu fazer uma observação no que a Beatriz falou, que eu consegui, da fala dela, é um complemento ao que você está falando. Algo que eu consegui compreender do que ela tentou compartilhar foi o seguinte: eu estou em home office, né? E está trabalhando em home office e acabou o trabalho, ela tem que virar a chave e sentar para estudar. Tipo, acabou aqui, estão no mesmo ambiente e eu ainda tenho que me sentar e virar para estudar. Eu acho que foi mais ou menos isso que eu consegui entender. Aí ela disse que dá vontade de chorar e dá um desespero. Mas entra na dica do Bruno. Eu gosto dessa forma, Bruno. Tipo, eu vou trabalhar mesmo que seja de home office. Você não entra de home office às 7 horas da manhã. Você pode começar um horário, se for mais flexível, começar o dia, né, estudando. Porque eu acho pior, mas tem gente que se adapta. Eu acho pior trabalhar e estudar. Eu prefiro estudar primeiro e trabalhar depois. E se sobrar um tempo, você complementa no final do dia, né? Mas complementando a dica do Bruno, eu acho que é isso. Eu faria o estudo antes, né? Se tiver a oportunidade de ter um outro ambiente, se o ambiente for o mesmo, tem que ter sangue no olho mesmo. Faz o estudo antes, depois emenda no trabalho. É isso aí. Inclusive, ela está dizendo, é isso mesmo. O ambiente é o mesmo do estudo, é o mesmo de dormir e é o mesmo de trabalhar. Ou seja, ela passa o dia todo no mesmo ambiente. Beatriz tem que dar uma saidinha, assim, a saidinha que eu tô falando de casa. Sai um pouquinho desse ambiente, dá uma respirada para voltar. Não sei como é que é o seu trabalho, a flexibilidade, mas tenta estudar primeiro para entrar depois no trabalho, né? Que eu acho que pode ajudar. E outra coisa, Beatriz, importante também, talvez pelo cansaço, você senta para estudar, está cansado, fica folheando, procurando o que estudar. Isso não só quem trabalha, mas em geral, todo mundo tem essa dificuldade. Perde mais tempo para começar a estudar do que efetivamente estudando. Então, o ideal é já ter um cronograma, já saber o que você vai estudar amanhã. Então, você tem que terminar o dia hoje sabendo o que você vai estudar amanhã, para não perder tempo com distrações, né? Procurando o que estudar. Essa é uma boa. Brunão, vamos lá. Agora me conta um pouco A gente divagou aqui, mas muito bom. Eu acho que é bom da live isso, porque a gente comenta vários assuntos. Mas eu quero voltar para o ponto que a gente estava. E a gente pode sair quantas vezes quiser. Mas para a gente continuar a história, tu voltou, estava estudando, fazendo os concursos para delegado. E aí eu queria que tu contasse como foi a sequência disso, fazendo concurso para delegado, quando foi. Aí tu se formou, fez o do Ceará, como foi? Bom, vamos lá. Então, como eu disse, no meio da faculdade eu comecei a fazer concurso sem pretensão de passar, mas com o objetivo de começar a estudar mesmo, valendo, em alto nível, com o máximo de dedicação. Então, todo semestre eu estava fazendo um concurso e o meu nível estava subindo e eu ficava percebendo isso pelo resultado dos concursos. Cada vez eu estava tirando uma nota melhor.
conseguir avaliar e avaliando seu progresso. Exatamente. Então, avaliando aí eu conseguia medir assim, olha, tô indo ruim, tô indo mal aqui em Natal. Então, já focava mais naquela disciplina, ia tentando nivelar todas as matérias. Cada Bruno, concurso... mas nessa época aí dos editais, tu já, tipo assim, tu tinha uma rotina de estudo. Aí já que tu tinha prova, daqui a 4 meses eu tenho prova, tu estudava, tu tinha uma rotina. Aí já criava... Mesmo que não fosse no mesmo horário, mas tinha. Tinha, sem dúvida. Já tinha um cronograma de estudo, já tinha os meus, né, o meu conteúdo que eu ia estudar. Sábado, domingo e feriado, eu tirava... estudava sábado e domingo, sim. Né? Claro, tirava um meio período, tipo, não estudava domingo de manhã. Né? Podia sair sábado à noite, dar umas voltas, domingo de manhã descansar. Mas domingo à tarde ninguém faz nada, né? Eu vou estudar. E aí eu consegui criar o hábito de estudar. Principalmente sábado e domingo eu estudava muito, né? E criando o hábito, aquilo deixou de ser um sofrimento. Não era sofrimento, até hoje não é um sofrimento para mim. E aí eu fui nivelando as provas, a nota foi melhorando, os concursos foram aparecendo e eu cada vez tirando notas mais altas. E aí saiu o edital do concurso de delegado aqui no Ceará. E isso vai trazendo, você começa a avaliar o progresso e também você começa a se familiarizar com provas, com as questões, né, Bruno? Isso vai trazendo um olhar diferente. O que trabalha a motivação, você começa a olhar, pô, tô melhorando, é por aqui mesmo o caminho. Isso... Ou não, vou ajustar isso daqui. É que nem academia, viu, Anderson? Eu não sou muito de academia, não, mas comecei aí. E aí eu notei algumas semelhanças com o estudo. Olha só que interessante. Na academia, você vai porque é o jeito, no começo. No meu caso. É que nem estudar, você vai porque é o jeito. Tem que ir. No primeiro dia, você não levanta nada de peso. Né? Ou seja, no primeiro dia de estudo, você também não consegue estudar muita coisa. No segundo dia da academia, você está todo dolorido e seu corpo está do mesmo jeito. No estudo, no segundo dia, vai ver o resultado no dia seguinte da academia. Você vai levar só... né? É verdade. Então, no segundo dia da academia, no começo, você não vai ver resultado, você vai ficar com seu corpo todo dolorido. No estudo, da mesma forma. No segundo dia de estudo, você vai ter esquecido o que estudou no primeiro dia. Fala, pô, perdi um dia de estudo, não adiantou nada ter estudado. E aí, no começo, vai ser assim. Você vai estudar e vai notar que as coisas não estão entrando na sua cabeça, você está esquecendo. Que nem na academia, você está só apanhando na academia. Só que, com o tempo, e não muito tempo, você começa a deixar de sentir dor muscular, começa a ver seu corpo ficando mais bonito, né? Você vai vendo que aquilo está dando mais disposição, da mesma forma no estudo. Você, com o tempo, vai vendo que está aprendendo aquela matéria. Aí você que ainda está na faculdade, vê que aquela prova da faculdade que era difícil, agora é fácil. E aí você vai vendo que o estudo está dando resultado e isso te motiva a estudar cada vez mais. Quando você vai fazer uma prova e vê que sua nota está melhorando em relação às provas anteriores, aí você vai vendo que aquilo está valendo a pena. E aí chega ao ápice de alcançar a aprovação. Aí, pronto, né? Interessante é que nessa comparação com o estudo, assim, com a academia, né? Você falou aí, com relação à academia, você começa a ver no dia a dia, depois de um tempo, o resultado. E o estudo, você só tem como avaliar o resultado através de teste. Exato. É porque se você não fizer o teste, você não tem como saber. Exatamente. Então você tem que fazer essa avaliação. É que nem na academia você olha no espelho e você consegue ver o resultado. Mas no estudo você tem que fazer simulado, tem que fazer prova. E eu tinha essa avaliação pelos concursos que eu fazia, né? E chegou no 10º semestre, saiu o edital para delegado aqui no Ceará, e aí todos os meus colegas, né, da faculdade falavam, caramba, delegado no Ceará, vamos fazer, a gente já está se formando, vai dar certo, vamos caprichar. Só que não tinha ninguém estudando. Só que eles iam começar agora a estudar, e eu já estava estudando há 2 anos e meio. Então, olha a diferença. Não que eu seja mais inteligente que eles, mas porque eles estavam começando. Mas tinha mais tempo de rodagem aí no estudo. Eu já estava experiente. Além do tempo de estudo, além do conteúdo que eu tinha a mais pelo tempo,
eu tinha experiência em prova. Né? E aí, o edital saiu, eu estava ainda na faculdade. Eu fiz a prova um mês depois de ter terminado a faculdade. Né? E aí eu passei e a maioria dos meus colegas não passou nem perto. Porque o Bruno é muito inteligente? Não. Porque eu soube aproveitar, e repetindo a frase que você sempre diz, né? O conteúdo que você sempre diz, eu aproveitei o tempo da faculdade para virar o tempo de estudo para o concurso. Ganhou tempo. Ganhei tempo, que vale muito, né? Porque até hoje não saiu outro para delegado aqui no Ceará. Faz 10 anos, né? De lá para cá, nada de concurso. Cara, Tá você é do último concurso, Bruno? Do último concurso, 2014. 10 anos para delegado. É verdade. Né? Os meus colegas né, perderam a oportunidade. Tá todo mundo na expectativa desse concurso aí, né? O governador anunciou até o fim do ano, disse que vai lançar o edital, né? Provavelmente prova no começo do ano que vem. Ou seja, quem está preparado e aí, já está no caminho. E aí, nessa hora, aparece um monte de gente falando: poxa, por que eu não comecei a estudar antes? Muita gente que vai começar agora. Aí é sempre isso. Mas você sempre vai se arrepender de não ter começado antes. Então começa logo. Brunão, e aí quando saiu essa prova do Ceará, para o Ceará, por que eu pergunto para o Ceará? Eu sei que tu vinha numa preparação para outros estados, e lá no começo tu falou que, tipo, embora eu não vá passar, embora não seja o concurso que eu quero, é em outro estado, mas tu se preparava para passar. Mas quando saiu do Ceará, teve um gás a mais, uma energia a mais, uma motivação diferente, e isso impactou no teu estudo? Anderson, teve, sem dúvida, porque era um concurso que, né, dos meus sonhos, que eu queria mesmo, só que eu tinha algo muito que me dificultava a isso, né? Eu tinha o plus de ter mais motivação ainda para estudar, mas, por outro lado, estava no final da faculdade. E aí tem a monografia, tem aquelas disciplinas que desviam o foco, e aí eu tinha esse outro lado, esse outro paralelo, né? Mas aí, como a minha motivação estava bem forte, eu consegui conciliar tudo, e também graças à bagagem que eu já tinha. Porque se eu não tivesse a bagagem, eu não ia conseguir conciliar monografia, final de faculdade, filho pequeno, não ia conciliar. Então, a bagagem vai sendo construída ao longo do tempo, e aí na hora certa você usa ela. Foi o que aconteceu, né, comigo. Aí continua esse gasto, tipo assim, tinha a prova, aí final de semana metia bronca, e na semana estudava o horário. Nossa, sem dúvida. E aí, principalmente dessa prova do Ceará. Todo momento de estudo era para estudar. 2 horas de almoço, nada. 20 minutinhos de almoço e ia estudar. E acordava, ia estudar e estudava até a hora de dormir. Bruno, claro, pode falar, desculpa. Uma hora que você não aguenta tanto matéria nova. A nossa cabeça tem a capacidade, a gente cansa, o cérebro cansa. Né? E aí eu fazia o seguinte, quando eu via que estava com a cabeça cansada, né? E aí eu ia ler alguma coisa mais leve, algum conteúdo, uma revisão bem mais simples, uma videoaula de uma matéria mais gostosa, né? Para não sobrecarregar o cérebro. Não adianta você querer ler 1000 artigos por dia, você pode até conseguir, mas não vai aprender. Isso tudo a gente consegue assimilar com o tempo, né? Eu concordo com essa estratégia, ela é muito boa. Você colocar ali, às vezes, no início do dia, aquilo que é mais complexo, né? E depois colocar matérias até que você já sabe mais, que você vai só fazer uma revisão mais simples. Eu também eu gosto dessa estratégia. De manhã, Bruno, e nesse período... Com certeza. Nesse período, teu estudo, era esse teu material que tu vinha construindo? Sempre esse material, sempre o meu material mesmo. E esse teu material que tu foi construindo a partir de quê? Tu fez curso, ou tu leu o livrão, ou tu pegou o resumo, como foi?
Na faculdade, no primeiro semestre, começo da faculdade, eu anotava tudo no caderno, né? Mas depois eu transcrevia para o computador. E aí, Entendi. eu lia um livro daquela matéria relacionada àquele assunto, eu copiava os trechos do livro e colocava lá naquele material. Depois eu comecei, fiz um cursinho do LFG, um novo, né? E ainda Fiz fez o cursinho. LFG ainda? Fiz o LFG. Né? E aí, as aulas do LFG, eu pegava o meu material sobre aquela aula, né? Abria, e o que o professor ia falando na videoaula, eu ia colocando no meu material. O Então, meu material foi do curso do LFG que eu fiz, só que na época era no caderno, não anotava no computador, não. Uhum. O meu problema com o caderno é porque eu gostava de estudar onde eu tivesse. Então, se eu estou na fila do banco, eu queria, estou sem fazer nada, vou abrir aqui e ler alguma coisa, qualquer coisa. Uma leitura leve. Mas se eu tivesse só caderno, eu não ia fazer isso. E outra coisa, para encontrar uma matéria, então imagina que eu estou no 10º semestre da faculdade, eu preciso de uma matéria que eu vi no 2º semestre. Até achar o caderno dessa matéria, eu não ia encontrar Cara, mais. essa observação que você está fazendo, ela é fundamental, porque assim, a gente sempre eu falo em caderno, mas assim, não pode ignorar as realidades. Na minha época, tipo, eu ia para a sala de cursinho, comecei a estudar para concurso em 2007, estudei até 2014. Naquela época, não, era raro você olhar para o lado e ver alguém com um computador anotando. Naquela época, o pessoal anotava mesmo no caderno. Mas hoje a gente olha para as realidades, né? Para quem tem, por exemplo, um tablet, uma coisa, é muito mais fácil mesmo você anotar no computador, você separar, você mudar a letra, você botar a cor, você separar por pasta para procurar depois. Porque no caderno, cara, saía, eu estava aqui anotando aqui umas coisinhas que a gente estava conversando, e aí no caderno você sai folheando, até eu gostava de numerar as páginas no caderno. Mas de toda forma você perde mais tempo procurando. Né? Exatamente. Perde mais tempo. Mas é claro, se aquilo te faz ser produtivo, ótimo, né? Perfeito. Né? Mas eu notei que com os cadernos, eu olhava o meu guarda-roupa, estava cheio de caderno. Né? Mas a realidade hoje é mais essa que você trouxe. Aí, hoje, salva na nuvem, e aí onde você tiver, abre o celular e dá uma lida, né? Qualquer computador, você abre o seu login e senha e acessa seu material. Né? O material escrito no computador, você pode inserir lá uma informação nova, você pode atualizar. Agora, se o material que você tem é escrito no caderno, aí surge uma lei nova, que nem surge uma nova lei do feminicídio, né? Você vai ter que fazer tudo de Pode ir novo. lá e editar, né, no seu computador. Né? Modifica, corta, coloca a lei nova. Então, eu vi que dá mais trabalho. No começo, tinha acostumado a anotar no caderno, né? E aí, poderia pegar o material já pronto, ao invés de anotar. Seria mais rápido, né? Mas talvez não seria tão eficaz. Brunão, e aí tu fazia o estudo por esse material e resolvia questões, imprimia prova para resolver. Eu já resolvia hoje em plataforma de questões. Na época, eu não conhecia, né? Quando eu comecei mesmo, eu tinha como base as provas da OAB, quando eu estava na faculdade. Né? Entendi. Tinha concursos, esses outros, mas tinha a prova da OAB que você conseguia ter acesso. Então, como a prova da OAB cobrava essas disciplinas todas, então a prova da OAB era o meu parâmetro. Então, se eu já estudei direito constitucional, eu tenho a obrigação de saber resolver as questões da prova da OAB. Entendi. E aí depois surgiram esses sites aí, o que concurso, que aí já sou assinante há mais de uma década, e resolver questão demais. Tem que resolver questão para ver como é que essas questões são cobradas, né? Como é a forma de abordar um determinado tema. Eu julgo fundamental, né?
E aí, Bruno, aí fez a primeira fase, foi em que ano aí do concurso para delegado do Ceará? Foi no começo de 2015. Eu terminei a faculdade em dezembro e, salvo engano, a prova foi em janeiro. Então foi muito pouco Aí foi em tempo de... cima, viu? Foi, cara, eu saí da faculdade para passar no concurso. E eu tinha até Cara, isso é planos, eu um falei, não, exemplo de que o estudo na faculdade, vale a pena, eu sou a prova mais disso. um exemplo, estudo na faculdade, você passou, você saiu em dezembro, janeiro, passou no concurso. Exatamente. E um concurso bom, né? Não era um Não, concurso meio, é um concurso para não muitos. é qualquer concurso, é um É, concurso para delegado. então, na época, não exigia 2 anos de prática jurídica. Hoje exige, né? Mas, independente de exigir ou não, o tempo do Ministério Público, não. Mas, para delegado, o tempo de prática jurídica é exigido só na data da posse. Para o Ministério Público, é na data da inscrição definitiva. Mas, É, é só depois da pandemia, só depois de todas as etapas. Então, dá tempo, né? Dependendo do nível de qual semestre você estiver, dá tempo. Eu tenho colegas que fizeram essa prova junto comigo e foram nomeados em 2018. Né? 4 anos depois, 5 anos eu, depois. eu ia inclusive perguntar por um colega, porque eu ia lhe perguntar se ele, eu acho que ele é do seu concurso, que é o Afonso, que está lá em Ah, Vajota. O Afonso é desse concurso, não é? sim, sim, ele é desse Eu concurso. acho que o Afonso saiu mais ou menos junto com você no mesmo período, que ele também Ele estudava na mesma. também Só é que foi entrar depois. formado. Isso é formado também. Ele não tinha. Eu acho que ele é pouco tempo a mais do que eu de formado. 1 ano no máximo. Mas e com certeza ele usou a faculdade para estudar também. É, eu acho que são os dois exemplos que eu conheço mais próximos que foram aprovados nesse concurso, que estudaram durante a faculdade, assim, pessoas próximas. Eu sei que existem outros exemplos. Ó, o Rafael Medeiros é um exemplo que conversei com ele, ele também estudou durante a faculdade, do período, fez outros concursos, assim como você, que foi escrivão da polícia. E Bruno, e a segunda fase ela foi junto ou foi em outra Aí data? foi junto. É a primeira fase de manhã e a segunda fase à tarde. Mas só corrigiram a prova da segunda fase de quem passou na primeira, né? Nesse concurso teve prova oral ou não? E aí não. Todos os outros concursos para Entendi. delegado, exceto nesse que eu fiz, né? Mas eu fiz outros concursos também, né? Depois desse concurso de delegado aqui no Ceará, demoraram para chamar. Né? A nomeação demorou. E aí eu fui fazendo, estava no pique de estudos, e aí fui fazendo outros. E aí fui passando, né? E aí comecei a passar em outras provas, com menos pressão, já com a experiência. E aí eu passei em São Paulo, passei em Pernambuco, e aí fui Para fazer concurso delegado. para delegado, né? Aí fiz outro concurso para outras áreas, aí fiz para analista da Justiça Federal, né, da primeira região. Eu estou falando só os que eu passei, porque os que eu não passei, né, É, são... mas é importante. Reprovou em quantos que você lembra? É, Sim, se lembrar, claro. nossa, os concursos, olha, que eu reprovei, passei, né? Os que eu passei. Eu passei para delegado do Ceará, delegado de São Paulo, delegado Pernambuco, para escrivão do Ceará, conta também, né? Analista da Justiça Federal, passei para promotor de justiça no Amazonas. Foi? Pois é. Aí foi na mesma época que me chamaram para assumir aqui delegado do Ceará, e aí eu acabei assumindo aqui, abandonei lá. E agora, os que eu reprovei, nossa, eu rodei já o Brasil todo. Né? Já rodei. Agora eu estou fazendo concurso para magistratura, estou levando um monte de pancada. Mas eu sei que é assim mesmo. É importante a gente ressaltar isso, sabe, Bruno? Porque às vezes o pessoal que nos assiste, é para eles conhecerem a realidade. Tipo assim, você é um cara que você é um estudante profissional. Né? É importante ressaltar isso, que, gente, o Bruno Marinho, ele estudou nesse período, foi aprovado para delegado lá em 2015, fez outros concursos. Depois que assumiu para delegado, eu sei conhecer a história dele, ele vai falar um pouco aqui. Começou a dar aula, aí deu aula já em todas as disciplinas que nós falamos aqui. Para dar aula, você precisa ter conhecimento, precisa estudar. E
permanece estudando porque hoje continua fazendo provas para outros cargos, né, Brunão? Exato. E aí se ter o desafio atual de fazer provas para outros cargos, tem sentido, assim, como tu falou, rodou o Brasil todo, e aí eu trago a importância de a gente falar das reprovações, justamente porque a gente conecta com quem passa por isso. Não só as aprovações, mas as reprovações. Olha, saber lidar com reprovação é muito importante, viu, Anderson? Porque muita gente vai fazer uma prova de concurso achando que tem obrigação de passar. A prova de concurso é diferente da prova da faculdade. A prova da faculdade você tem que passar. É o mínimo que você pode fazer. Agora, a prova do concurso, não. Você tem 99% de chance de não passar. E aí você tem que estar com isso na cabeça. Tem que saber que você vai fazer as provas, mas só precisa passar em um concurso, aí você já está garantido. Então, você vai, se prepara, estuda pra caramba. Aí reprova, vai falar, poxa, eu estudei tanto pra nada. Essa é uma frase ridícula de se dizer. Você não estudou tanto pra nada. Você estudou tanto para criar uma bagagem e lá na frente, quando você passar, você vai ver que esse estudo de hoje valeu a pena. Então, você está construindo a sua aprovação. Né? A aprovação não é assim do dia para a noite. Você constrói. Então, esse estudo de hoje, embora não tenha passado em uma prova, ele é válido lá na frente, vai servir. Né? E aí, Bruno, eu acho importante ressaltar um ponto aí do que você falou, que é justamente essa questão de você não ter a pressão de passar. Eu em um momento, por exemplo, eu fui fazer o concurso para o Ministério Público do Ceará, eu não tinha tomado posse em nada ainda, eu tinha sido até aprovado no promotor no Piauí, estava aguardando ser chamado, mas não tinha tomado posse. E no Ceará eu senti a obrigação de passar. Mas, assim como é o seu caso, eu conversei com um colega aqui semana passada, tipo assim, quando você... Tem muita gente que adota essa estratégia hoje, você faz um concurso meio, ali, meio que eu falo para quem não quer seguir aquela carreira pro resto da vida. Por exemplo, você estava como escrivão, queria continuar fazendo prova, passou para delegado e hoje voltou a fazer prova. Mas depois que você estava como escrivão, isso lhe trouxe uma certa tranquilidade maior para você estudar. E hoje você como delegado, eu acho que não existe uma pressão, mas ela é só sua. Mas é muito diferente, né? Porque hoje eu não tenho mais... Ninguém tem a obrigação de passar. Não espero tanto passar. Não me cobro tanto para passar. Claro, eu estudo, eu quero passar. Mas se eu não passar, a minha vida vai seguir normal. Né? Isso faz diferença na hora da prova, para poder... Faz diferença porque eu digo que já influencia aqui, ó, para você fazer a prova com mais tranquilidade, você lembra mais das coisas. E aí tem que ter muito cuidado para pesar isso. Porque se você também pensar, olha, eu vou fazer a prova, mas eu não tenho obrigação de passar. Eu não tenho obrigação de passar. Você acaba se importando menos com a prova. E isso é ruim. É ruim. É ruim. Você tem que ir. Eu vou para a prova, eu vou passar. Aí depois, se você não passar, aí você... Não, tudo bem, acontece. Né? Você tem que se dedicar ao máximo. Quando eu era músico de banda de forró, ainda bem que eu passei. Porque se eu não tivesse passado, eu ia ficar mal. Porque eu depositei todas as minhas esperanças da minha vida naquele concurso. É errado fazer isso. Porque senão, se você não passa, pode se frustrar demais. Né? E aí, graças a Deus que eu passei. E aí, só depois que eu passei nesse concurso, que eu fui ver até a sorte que eu tive de passar. Porque na circunstância que eu estava, era... E lógico, consegui passar no concurso daquela forma, né? Mas tem que cuidar da cabeça. E até é importante também ressaltar nesse ponto aí, porque tem muita gente que faz isso, Brunão. Sabe? Que, tipo assim, ela começou a fazer prova, por exemplo, foi o seu caso. Você começou a fazer prova, aí colocou todas as suas expectativas ali, você estudou meses na época. Né? Eu até vejo que hoje é muito mais difícil fazer o que você fez. Porque hoje o nível das provas, por exemplo, para escrivão e inspetor aumentou. Não é mais o mesmo nível. Não só o nível
da prova, mas a preparação do pessoal. Hoje tem cursos, tem material na internet, no YouTube. Quem não pode pagar um cursinho, joga no YouTube, que tem professores dando aula de graça. Então, acesso à informação está muito mais fácil. E aí o nível do pessoal aumenta muito. E tem gente que vai com essa mentalidade ainda. Às vezes vai assim, não, vou decidir fazer concurso. Aí o cara pega, compra lá, apostila, PDF, curso online, a prova é daqui a 3 meses. E aí ele diz assim, se eu não passar, acabou. Minha chance é agora. Mas ele está começando agora. O cara estuda 2, 3 meses, fez a prova, não passou, que é o normal. É o normal, vale salientar que é o normal. Aí ele diz, não, então não é para mim. Cara, mas a trajetória começou agora. O normal é pegar pau, continuar estudando, e pegando e continuar. Não morrer aí no primeiro, se desiludir, né? Quanto tempo de estudo você tem? 3 meses. E já desistiu? Só com 3 meses? Porra, né? Tá doido. Primeira reprovação, eu tenho umas... É importante a gente ressaltar essa mentalidade, porque tem gente que ainda faz isso. Pessoal, inexperiência em concurso, né? Daí que você falou, é uma construção. É uma construção. Daí a importância de seguir conteúdos como o que você faz, viu, Anderson? Talvez não perceba, mas você deve estar mudando a vida de muita gente aí, que não tem a realidade, não sabe a realidade. Estamos juntos, porque a gente está aqui justamente trazendo outras pessoas para compartilharem isso, porque eu tenho certeza, Bruno, que muita coisa que você falou hoje aqui e muita gente que assiste agora ou ainda vai assistir, né, na versão gravada aqui ou no YouTube, vai pegar uma coisa, cara, que muda a vida dela. Só vai saber depois. E acabar com aquele negócio também de que concurso é sofrimento, concurseiro sofre. Peraí, faz parte, curta o processo, altos e baixos. Precisa ser uma vida tão indigna, né? Hoje eu faço concurso, assim, tem o sofrimento de estar estudando, de gastar dinheiro, de ficar horas no aeroporto esperando o voo, tá? Poxa, mas quando eu parei de fazer concurso, antes, quando eu assumi delegado e tal, eu passei um tempo sem fazer concurso. Você acredita que eu comecei a sentir falta disso? Dessa questão? Eu senti falta, falei, caramba, mas eu pensava que era ruim, mas agora que eu não tenho mais, eu olho para trás e vejo, caramba, como era bacana, né? Aquele negócio de estar estudando, aí sai o gabarito, vamos conferir o gabarito, fui bem, fui ruim, vamos fazer recurso, né? E compartilhar essas emoções com a galera, com os amigos que estudam para concurso também. Então eu comecei a sentir falta e agora eu estou fazendo prova e estou me divertindo, estou achando o máximo, né? Sai da prova, vai para o pós-prova com a galera, aí vamos para o bar tomar uma cerveja, todo mundo leva a prova e fica discutindo as questões. É um barato. Brunão, eu até pergunto hoje. Hoje eu sei que teu estudo é um estudo muito mais maduro, tá? Tu tem aquele teu material lá, mas tu tá fazendo prova. Tá fazendo prova para magistratura, Sim. Ministério Público ou só magistratura? Hoje eu estou focado na magistratura. Vem ser feliz no MP, cara. Então, aí eu te pergunto, hoje, tu tem uma rotina de estudos? Hoje eu tenho. Esse teu objetivo? Olha, hoje eu trabalho, dou aula, sou casado, tenho filho, moram comigo, né? Então, hoje com a maturidade de estudo e maturidade de vida também, eu consigo ter muito mais disciplina para traçar horários de estudo, me organizar com esses horários. Então, eu acordo mais cedo, eu estudo antes de ir para o trabalho. No caminho para o trabalho, eu trabalho em outra cidade. Então, no caminho, eu aproveito esse horário para ouvir um podcast, uma videoaula, né? Então, eu já aproveito o tempo de ida para o trabalho, o tempo de volta do trabalho, no horário do almoço lá no trabalho, eu almoço e aproveito para estudar, né? Quando chego em casa, eu já sei que estou cansado, tenho que ficar com os filhos, claro, né? Eu sou pai também, fico com as crianças, mas antes de dormir, aí eu separo ali 20, 30 questões para responder,
Final de semana, aí eu estudo muito mais. Então, essa rotina... Ô, Bruno, não, tu é um exemplo mesmo, viu, cara? Tu dá o gás ainda, viu? Pô. Como Vai eu ter já me que habituei... voltar aqui depois, quando for aprovado na magistratura, no Ministério Público, a gente fazer outro, para contar outra história. Nada contra vocês do MP, mas porque eu já levei tanta coxa de promotor, tô com raiva. É porque você não trabalhou comigo. Não pegaria. Pega, porque lá você é promotor do mesmo jeito. Amigos, né? Pois, e Brunão, aí tu tá com a rotina até pesada. Tô, cara. Mas é aquele negócio, já me habituei. E aí, quando eu não faço isso, eu sinto vazio, tá faltando alguma coisa. No começo é ruim, né? Criar o hábito disso, tá? Mas depois que pega o ritmo, vai embora. Passa devagar, E, claro. Devagar, e, dando a intensidade. e dentro dessa questão, desse estudo mais maduro, aí tu já tá em outra fase, que a galera não pode se comparar. A gente se comparar por quê? Porque tu já tem muito tempo, tu já tem o teu material construído aí de anos que tu vem se preparando aí de aula, de estudo. E tu estuda só por esse teu material. E aí tu vai acrescentando coisas novas. Pronto, aí vou acrescentando coisas novas, né? Então, eu estudo muito agora informativos, já posso fazer um estudo mais aprofundado, já pego uma doutrina mais pesada, já pensando em segundas fases, em prova oral, né? Porque o básico... Resolve questões, resolve muitas questões. Já resolve muitas questões da prova subjetiva, né? Que é uma pegada mais doutrinária, já mais aprofundada. Já pratico muita sentença, né? Que dá mais fazer sentença civil, criminal. Uma pegada já é um pouco diferente. Eu passo mais tempo hoje revisando, né, as matérias que eu já estudei do que pegando matérias novas, porque praticamente, né, com o tempo de estudo, já estudei tudo. Posso dizer que já tudo, né? Mas a gente vai esquecendo, né? Eu vou esquecendo. E aí tem que ir revisando para manter aquilo tudo fresco na memória. Né? Em contar que o que você ensina, você aprende muito, porque você já ensinou diversas matérias e continua ensinando, né? Algumas, Aí, assim, isso influencia bastante. por isso que eu não nego um convite para dar aula de uma disciplina alheia ao que eu costumo dar, né? Então, o empresarial, cara, vai dar aula de empresarial, vai ser um ótimo desafio para mim, né? Dando aula de empresarial, vou conseguir estudar aquela matéria de uma outra forma, vou conseguir treinar aquilo de uma outra maneira e vai ser útil, vou aprender mais. E um outro ponto aqui que eu ia falar, essa questão do estudo. Era uma dúvida minha, Bruno. Na época que tu fazia concurso lá para escrivão, ainda não chegou a... Não, vamos voltar nem para o escrivão. Concurso para delegado, o pessoal participava, conhecia a galera, viajava para fazer prova desde a faculdade, ia conhecendo, às vezes, provavelmente você viajava para outros locais e se repetiam as caras, né? As pessoas que você encontrava. Hoje, eu sei que é uma outra fase, é até uma dúvida minha. Vocês têm grupos dos concurseiros, WhatsApp, quando sai uma prova, a galera avisa para ir fazer. Como é que funciona? No meu concurso de delegado, eu tinha 3 amigos aqui, eu e mais 2, né? Nós éramos em 3, e a gente tinha o mesmo objetivo, fazer concurso para delegado. A gente viajava junto, trocava uma ideia, quando saía um concurso, a gente se mobilizava para todo mundo ir. E aí, os 3 passaram. Cada um num concurso. Cada um no seu tempo. Mas passaram. Né? Então, aquele negócio, quem não passa... Claro, não passa só não desistir, mas é quem continua naquela pegada. Uma hora chega, uma hora vai dar certo. Estudar com profissionalismo, né? Uma hora chegar, e agora eu estudando para magistratura, temos também um grupo da galera, mas né, não um grupo de 100 pessoas, tem um grupinho com 15 amigos, né? Cada um de um lugar do Brasil, Anderson. Cada um de uma ponta. Né? Cara, mas isso é tão importante, sabia, Bruno? Nelson, a gente vai... Eu sempre ressalto essa questão, que como a gente não tem a realidade muito estudante,
Por exemplo, você não tem um local hoje que você vá, onde você trabalha, onde você mora, que você vai encontrar essas pessoas. E o meio é o virtual. E sempre se sim. manter, se participar de um grupo que está com... Todo mundo está no mesmo, com o mesmo pensamento, com o mesmo objetivo. E compartilha, né? Momentos de... Fora compartilhar conhecimento, troca de ideias, experiência, mas compartilha esse momento. Sai uma prova, aí daqui a pouco um do grupo vai e passa. Aí depois Isso vai outro. Aí quando você está dando uma baixa, aí o colega que está ali com você passa. Você, opa, dá uma... Parece que reacende, né? Aí você continua. Por isso que é importante fazer parte. Ele sempre tirou notas mais baixas que eu e agora passou no concurso e eu não. Porra, então eu tô perdendo tempo, né? Isso vai te motivando. Surge uma comparação entre os colegas que é super saudável. Mas eu acho importante fazer parte de grupos que estejam... Grupos, aí hoje a gente vai para o virtual. Né? É mais difícil ser no presencial, na mesma cidade. Tá, você falou, são 15 pessoas, cada um do estado diferente. Mas tá todo mundo estudando para a mesma coisa. Todo mundo estudando. Todo mundo estudando, aí a gente se encontra quando vai fazer prova, né? Depois da prova a gente sai junto para comentar as questões, e aí vai criando um relacionamento de autoajuda. Uns ajudando os outros. Ajuda mútua, aliás. Quando é importante. Aí o concurso, bora fazer, mas a passagem está muito cara. Rapaz, olha no site tal, que está em promoção. Qual hotel vocês vão ficar? Eu achei um hotel mais barato. Vamos ficar aqui. E aí vai todo mundo se ajudando. É o barato, cara, do concurso público. É muito bacana. Não, isso reforça esse ponto importante que eu sempre falo aqui. Assim, é importante fazer parte de grupos com pessoas que estejam no mesmo objetivo, porque um vai reforçando e sempre lembrando o outro de que vocês estão ali para atingir aquele objetivo. E aí é importante até ver as aprovações. Não quero dizer que a pessoa deve se afastar das outras amizades, mas não. Tem que ter cuidado, né? Mas tem que ter cuidado. É bom ter uma amizade que te leve para esse lado. Imagina você estar num grupo do WhatsApp, a galera toda chamando para ir para o churrasco e você precisando estudar porque tem prova semana que vem. Aí você fala, poxa, mas só eu vou estudar? Acaba te desanimando a estudar e indo pro churrasco. Agora, se você tem um outro grupo que está todo mundo falando, galera, final de semana é hora de dar o gás que tem prova. Daqui um mês a gente tem prova, bora se preparar. Bora, galera, agora é hora de dar o gás, só falta uma semana. Aí, pô, isso te anima muito a estudar, né? E hoje a galera faz as salas, faz até sala de estudo virtual, né, Bruno? Bota, deixa aberto uma sala no Zoom, em um outro aplicativo desse, e deixa a galera olhando ali que você está estudando, é meio que você diz assim, pô, tô aqui, não tô só. O cara tá ali também. Isso. Né? Ele tá aqui no domingo à tarde, ele tá lá estudando, eu tô aqui também. Eu participo desses grupos também. Serve para evitar distração também, porque embora você está estudando em casa, mas aí você pega o celular, aí você levanta, você vai ali. Aí esses grupos, para quem não sabe, né, são salas em que todo mundo deixa a câmera ligada, então você está vendo todo mundo e está todo mundo te vendo. Aí dessa forma, se você ficar todo o tempo se levantando, você fica com aquele negócio, pô, todo mundo está vendo que eu estou me levantando, só eu estou me levantando para... Né? Só eu fico no celular, galera toda estudando. Não. Já aconteceu de uma vez, eu numa sala dessa, eu entrei, tinha um cara estudando. Eu falei, olha, eu só vou sair da sala depois que esse cara sair. E eu já estava cansado, e o cara nada de sair. E eu falei, eu vou sair só depois que ele sair. Chegou meia-noite, ele lá, e eu falei, não vou sair. Aí deu 1h, ele saiu. Eu falei, agora eu vou. Ô, Bruno, esse exemplo aí que tu trouxe foi muito top, porque isso acontecia comigo, mas era no presencial, que é mais fácil, porque geralmente a pessoa que está do lado é um colega seu, conhecido. Você está ali olhando, então você trouxe esse exemplo e mostra que é possível você... Porque isso acontecia, cara. Eu olhava e dizia assim, cara, não vou embora não. Não vou embora não, o cara tá ali, meu amigo tá ali estudando, ele vai fazer a mesma prova que eu. Aí ele dizia, não vai não, vamos continuar.
Né? Ou seja, Exatamente. é possível fazer isso até nessas salas de estudo virtual. Eu não penso assim, poxa, ele entrou, eu entrei antes dele, aliás, eu entrei depois dele na sala, então eu não posso sair antes, não. Eu vou ter que sair depois também. Né? Essa sacada aí foi muito boa, viu? Muito boa. Isso Cara, é bacana. reforça em quem assiste, em quem não tem esse ambiente, e que pode se associar nesses ambientes, pode ser parte desses ambientes, para ser um exemplo de que ele gera um impacto. E aí nessas salas acaba que com o tempo todo mundo vai se conhecendo também, faz amizade. E aquele negócio, bora entrar na sala, hoje é sábado à tarde. Aí o pessoal faz também, nessas salas virtuais, para se ajudar a estudar, fazem desafio. Então, um desafio é estudar de 4 da manhã até as 10. Né? Aí vamos, quem topa o desafio? Aí o pessoal topa, bora. Aí entra 4 horas da manhã na sala e fica até 10 da manhã de um sábado, por exemplo. Rapaz, isso é muito bom. Eu não sabia que existiam essa questão dos desafios, não. É interessante ouvir isso. O pessoal faz muitos esses desafios, porque é justamente para estudar sábado à tarde, que é um horário que está todo mundo meio cansado. Vamos fazer o desafio de 1 até as 5. Bora, quem topa? Às vezes até aposta. Mas essa combinação, ela é feita em um grupo de WhatsApp? Isso. Pode ser num grupo do WhatsApp ou até nesses aplicativos mesmo. Tem um aplicativo tipo Discord, que tem algumas salas públicas. Sim, qualquer pessoa sei qual é. Né? E aí tem também o seu grupinho de amigos. Você pode fazer esses desafios, né? Aí aposta R$10. Bota assim, um negócio assim. Apostar R$10 aí para quem for o último a sair da sala. Né? O último a sair da sala ganha a aposta. Cara, muito bom. Porque assim, uma coisa é você estar assim, cara, eu tô aqui sozinho, tá? No seu caso, eu tô com a esposa ali, os 2 filhos ali, eu vou sábado à tarde estudar, de uma assim, sozinho. Por mais que você tenha determinação, motivação e disciplina. Mas aí você olha ali a galera, ei, desafio aqui, pô, sábado à tarde, 1 às 5, vamos matar o sábado. Aí vai todo aí mundo. você já vai para a sala com outra cabeça. Exatamente. O pessoal invita de tudo, né? Tudo é válido. É válido demais. Isso é muito bom, não sabia disso. Mas não é bacana? É bacana demais. Isso é importante até para o pessoal que assiste, para ouvir, para ver essa possibilidade de fazer parte disso, de se integrar a esses grupos para poder. É importante você participar de comunidades que estejam ali alinhadas com o que você quer. Exatamente. Eu costumo dizer que quando você está num ambiente que está desalinhado total, você vai acabar se desalinhando também. Vai no grupinho da faculdade, a galera da turma, né? Faz esse desafio. Pessoal, R$10 aí pra gente estudar no sábado. Às vezes apostando, porque o pessoal adora uma aposta, né? Cada um bota R$10 aí. Quem sair por último ganha tudo. Né? Mas tem que estar estudando, né? É por isso que a ideia da câmera ligada, para todo mundo estar se vigiando e ver quem está realmente estudando, quem está no celular, né? No WhatsApp. Cara, muito legal. Brunão, a gente partindo aqui pro encerramento. Vamos para 2 horas, hein? Eita, uma passada. Partindo para o encerramento, o Bruno falou aqui da época que ele passou o concurso para escrivão, para delegado, a forma de estudo, como ele estuda hoje. Né? E aí eu nem entrei, Brunão, de tratar como foi que tu sentiu, quanto passou, porque a gente falou bastante aqui com relação à forma de estudar e a tua história. Né? Eu sempre passo para finalizar pedindo ao convidado que aí fica a seu critério, que deixe uma mensagem. Né? E essa mensagem, para quem assiste, vai assistir, ela é livre. Ela pode ser em qualquer contexto, não precisa ser relacionada a estudo, ela é livre, ela é sua, é a mensagem que define o Bruno Marinho. E aí, para quem quer seguir essa trajetória e quer se sentir mais estimulado a iniciar ou a dar continuidade aí à trajetória através do estudo. Bom, vamos lá. Assim, não só em relação ao estudo, mas em relação ao esforço, a dedicação em um projeto, né? Dedicação em um projeto de vida é muito importante. Você vai abrir mão de muitas coisas hoje, sim, vai deixar de viver
coisas importantes hoje, vai renunciar de muita coisa. Mas para pensar, ninguém consegue nada sem renúncia. Independente do estudo, da área que você vai atuar, para você ter sucesso, você vai renunciar. Então, é preciso, sim, um período de trabalho, um período de estudo, um período de dedicação, que os frutos vão vir. E para pensar que esses frutos não serão só para você, né? A sua dedicação pode atingir a sua família, os seus filhos, os seus netos, através do seu esforço, no meu caso, através do estudo, né? Os frutos vão mudar a minha geração futura, né? Então, eu acredito que eu estudando, passando num cargo público, vou conseguir dar a melhor condição de vida para os meus filhos, que vão conseguir dar a melhor condição de vida para os meus netos, e eu posso mudar a história da minha família e dos meus descendentes inteiros, né? Então, sempre vale a pena você se dedicar 2, 3, 4 anos da sua vida, vale a pena. O tempo vai passar para todo mundo. Agora, o que você vai fazer com esse tempo para que ele seja mais útil no futuro? Vou contar uma história de um amigo meu, que ele passou no concurso para juiz aqui do Ceará em 2018. E ele só foi nomeado agora em 2024. Ou seja, demorou 6 anos. E aí ele me disse que chegaram para ele e perguntaram: poxa, rapaz, eu não sei se eu faço concurso para juiz, não. Porque tem que esperar 6 anos para ser nomeado, né? Aí ele falou: pois é, eu esperei 6 anos e fui nomeado. E você que vai esperar 6 anos sem ser nomeado, né? Então 6 anos vão passar para todo mundo, né? É verdade. E aí, o que vai acontecer depois desses 6 anos? Quem se dedica e estuda depois desses 6 anos, no caso, às vezes menos, vai alcançar uma aprovação, um sucesso, e para as outras pessoas o tempo vai passar e não vai ter nada. Excelente, viu? Muito. E aí, Bruno, o tempo passa. E assim, Bruno, eu acho que, cara, tô não só mudar a história da tua família, dos teus filhos, né? Como tu também, da tua descendência, como você é um cara que ensina, que é professor e muda a história de muita gente, né? De muitos alunos, que aí hoje você já deve encontrar muitos alunos no trabalho, no dia a dia, porque, cara, tu deve ter tido muito aluno já, Bruno. Aí pode passar aí de... eu acho que 500 é pouco. É daí para cima. Não faço ideia, viu? Eu não parei para calcular, não. Mas... E eu acho que você muda porque você é um cara que estuda, que se compromete, que a gente já trabalhou junto. Eu sei como é que é o seu comprometimento, eu sei como é que é a sua entrega e através disso, desse estudo, fora a realidade da sua família, você muda a realidade de várias pessoas compartilhando o conhecimento que você tem, que eu acho que você vai continuar fazendo isso pro resto da sua vida, porque é uma coisa que você gosta e encaixa com você, se identifica com o que você faz e eu acho que até não, é um desperdício você deixar de ensinar, porque não só o conteúdo em si, jurídico que é repassado, mas as experiências e o bom humor e a energia que você traz para todo ambiente que você está presente. Tem que quebrar esse estigma, né? Que tem que ser um negócio sério, chato. É verdade. Verdade. Você brincar mesmo, né? Brunão, cara, muito obrigado. Eu fico muito feliz mais uma vez de receber aqui um amigo, uma pessoa que eu tenho uma consideração, um respeito e uma admiração. Obrigado por você estar aqui, é uma honra você estar aqui. Espero que nós possamos ter outras oportunidades. Se Deus quiser, Anderson, eu que agradeço o convite. Sempre um prazer participar dos seus projetos aí. Eu vejo que você só convida pessoal de peso e quem sou eu tá aqui, caramba. Você é de peso. Você é de peso. É uma honra, gratidão mesmo por estar participando. Você sabe que pode contar comigo onde você decide empreender, né? Você tem um braço direito aqui sempre à sua disposição. Obrigado, muito obrigado.
eu costumo dizer que eu gosto de estar aqui, de trazer aqui as pessoas que eu gosto, que eu admiro, que eu conheço a história, sabe? Que em algum é tão interessante porque as pessoas que têm vindo aqui, Bruno, em algum momento elas passaram pela minha vida, sabe? E eu conheci elas e hoje muitos estão vindo aqui, eu tô até algumas que a gente tem uma certa distância, mas assim, pô, conheci lá atrás essa pessoa e hoje ela tá vindo aqui, mas a história dela ficou aqui. Eu acho que é importante ela compartilhar. E eu desde o início já sabia o momento que a gente ia conversar. E tem outros amigos nossos que vão vir aqui, Ah, se sim, Deus com quiser. certeza, viu? E aí, quando você for fazer aquele churrasco, convida. Pode deixar. É porque eu não fiz, mas nós vamos fazer um e vamos reunir aqui o pessoal. É isso aí. Cara, pois obrigado, boa noite, bom estudo amanhã. Deus Deus o abençoe nessa sua trajetória. Eu sei que em breve os resultados vão vir dessa nova trajetória e nós vamos conversar depois sobre isso. Vamos sim, se Deus quiser, viu, Anderson? Forte abraço, meu amigão. Forte abraço, pessoal. Obrigado, boa noite. Pessoal que está assistindo gravado, até o próximo episódio. Lembrando, na sexta-feira, hoje é quarta, Brunão. Geralmente, quinta-noite ou sexta, nós fazemos uma edição, colocamos esse programa lá no YouTube. Né? Ele vai ficar disponibilizado aqui, mas fica uma gravação diferente no YouTube, Bruno. Aqui nós estamos na vertical, ele fica na horizontal. Fica com um formato até mais visual, fica melhor, fica bem bacana para assistir. Tem uma edição e aí ele sai lá. A gente compartilha até a próxima semana alguns cortes que ficam lá e saem aqui também. Então, vou estar sempre lhe marcando aí, né, nos cortes. Você vai ver, vai ficar saindo. E então, pessoal, aguarda aí que na quinta, sexta, o episódio completo no YouTube está saindo. Quem não segue, vai no link, que o link está aqui na bio do Instagram. Show Se de não bola. estiver seguindo ainda, Brunão, vai lá, cara. Se inscreve, dá uma força aí. Tô sim. Foi, valeu, cara. Boa noite. Até mais, gente. Obrigado.